sustento. Mas Deus não estava dizendo isso para ele. Fala para esse irmão que tem ao seu lado, isso é muito pouco para Deus. Quando Deus revelou a terra para Moisés, Deus estava dizendo, lá vocês vão me conhecer de verdade. Lá nada vos será oculto. Lá não vai haver pedra de tropeço. Lá vocês conhecerão os meus feitos mais do que vocês já experimentaram aqui no deserto. Por quê? Porque lá Deus vai se manifestar de todos os tipos, de todas as formas, de todos os jeitos. Levanta sua mão e diga, a minha vitória. Fala mais alto, a minha vitória é muito maior do que a minha mente pode alcançar. É por isso que Deus diz assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nunca penetrou em coração nenhum de homem o que eu tenho separado para aqueles que me amam. É segredo, segredo que vem revelado como mel para a minha vida e para a sua vida. Segredo que homem não entende, homem não discerne, homem não alcança. Segredo que vem do céu para mim e para você. Vai lá comigo agora. No Salmo 81. Aleluia. Salmo 81, versículo 7. Você achou? Diga amém. Salmo 81, versículo 7 diz assim: clamaste na angústia e te livrei. Do recôndito, do trovão, te respondi e te experimentei junto às águas de Meribá. Ouve, povo meu, quero exortar-te, ó Israel, se me escutasses. Não haja no meio de ti Deus alheio, nem te proste ante Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e eu te encherei. Mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atentou. Assim, deixei-os andar na teimosia do seu coração. Sigam os seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam e isso duraria para sempre. Eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Olha aqui para mim. Deus estava brabo. Brabo porque ele tinha nas mãos um povo que não conseguia obedecer. Um povo que era rebelde, um povo que era insubmisso, um povo que vivia arrumando desculpa para não obedecer o que Deus tinha designado. E aí, Deus começa a fazer um relatório de tristeza. Você vê que é tão forte o Salmo, que ele coloca o sentimento, ele diz, ah, se o meu povo me escutasse. Ele relata o sentimento de tristeza, pelo povo não entender o propósito da vida dele. O propósito que Deus tinha separado para aquele povo. Preciso te dizer essa noite, Deus também tem dito a nosso respeito. Deus também tem dito, ah, se o meu povo me ouvisse. Ah, se o meu povo me obedecesse. Ah, se o meu povo permitisse que eu fosse o único Deus da vida deles. Por quê? Porque é muito triste para o Senhor olhar para nós e ver que a nossa vida já podia estar muito mais na frente do que está hoje, por causa da nossa resistência, por causa da nossa desobediência, por causa da nossa insubmissão. O coração de Deus se abate, ele fica triste e ele começa a dizer,
Gente, eles não entendem que eu sou Deus. Eles não conseguem entender que eu sou o único todo-poderoso da terra. Não existe outro no meu lugar. Só eu tenho poder para colocar no trono e para destronar. Só eu tenho poder para eliminar os inimigos com o sopro. Só eu tenho poder para ouvir todos da mesma forma, do mesmo jeito, unidos. Só eu consigo ouvir e discernir as suas vozes. Ah, se o meu povo me escutasse. Ah, se o meu povo alcançasse o que eu tenho para a vida deles. Eu preciso dizer isso para você, querido. Deus está falando hoje alto o Salmo 81 aos nossos corações. Ah, se o meu povo entendesse que eu sou Deus para mudar a história, para nunca mais se reverter. Ah, se o meu povo entendesse que quando eu assino o decreto, ninguém pode revogar. Deus então começa a dizer a insatisfação do coração dele pelo povo desobediente. Aí ele para no versículo e diz assim, no versículo 14. E ele começa a dizer o que ele, o Senhor, poderia fazer a favor do povo de Israel. Levanta a sua voz e diga, sou eu. Olha o que Deus poderia fazer hoje na sua vida. Se você de verdade entregasse o seu coração para o Senhor. Ele diz assim, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Deus dizendo, eu não ia perguntar, eu não ia questionar, eu não ia querer saber. Eu estou dizendo, é teu adversário, é meu adversário. É teu inimigo, é meu inimigo. E eu de pronto abateria. Eu de pronto terminaria com eles, para eles nunca mais se levantarem contra a tua vida. Olha, ele continua dizendo, ele diz no versículo 15, os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isso duraria para sempre. Sabe o que o Senhor está dizendo? Aquele que me desobedece seria seu escravo, seria seu servo, seu empregado, porque você seria honrado. Deus ia honrar o justo. Deus iria colocar o justo no lugar do justo e o ímpio no lugar do ímpio. Você está entendendo? Diga amém. Aí ele entrega o segredo. Ele diz assim, versículo 16, e eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. No Salmo 81, Deus fala das insatisfações do seu coração, por causa da desobediência, por causa da falta de temor, por causa da rebeldia. Mas no final do capítulo 81, ele diz, ah, se o meu povo me escutasse, eu mudaria a sorte deles hoje ainda. Ah, se o meu povo desse ouvido a minha voz, eu mudaria a sorte deles hoje ainda. E ele então entrega para nós, numa linguagem simbólica, profética, ele diz, eu o sustentaria com o trigo mais fino, o melhor trigo. O que significa isso? Eu ia escolher a dedo a farinha que ia ser entregue a ele. A sua comida, o seu sustento passaria primeiro pelos olhos do Senhor. Não ia te dar qualquer tipo de alimento, não ia chegar à sua mesa qualquer tipo de coisa. O Senhor separaria o melhor para você. Aí ele continua e diz assim, e o saciaria, diga comigo, e o saciaria. O que significa saciar? Satisfazer, dar além do que você entende. Comer, a gente come. Até o momento que você diz assim, você quer mais um pouquinho? Aí você diz assim, não, não aguento mais. Estou cheio até a tampa. Deus está dizendo assim, eu iria sustentá-los. Eu iria satisfazê-los. Eu iria saciá-los com mel, escute, com mel
que eles não estão acostumados. O que a senhora quer dizer, pastora? Eu quero dizer que quando Deus falou com Moisés, Deus falou, a terra que emana leite e mel, o mel era de tâmara. O outro mel que eu conheço e que você conhece é mel de abelha. Mas olha o que Deus disse. Deus disse assim, esse mel não é de abelha. Esse mel não é de tâmara. Esse mel brota da rocha. Irmão, você já viu o mel brotar da rocha? Você já viu rocha dar mel? Deus aqui estava se revelando mais uma vez como grande Senhor, como Jeová, não como Deus comum, mas como Jeová Jireh, o Deus que provê, o Deus que traz à existência o que não existe, o Deus que traz à realidade o que não pode ser real. Deus estava dizendo assim, aos obedientes eu prometo, vai vir sobre eles algo que o mundo não entende e não pode dar. Eu estou prometendo para eles, virá sobre eles algo tão novo, algo tão real, algo tão especial, que a mente não alcança, porque mel não dá em pedra. Mel não sai da pedra, mel não escorre da pedra. Deus estava dizendo, estou prometendo, a minha palavra é doce como mel. Estou prometendo, a minha palavra profética é doce como mel. Estou prometendo, a minha palavra revelada, os meus segredos são doces como mel. Agora escute, se você obedecer, vai vir uma palavra que só quem anda com Jesus recebe. Vai vir uma palavra sobre a tua vida que só quem anda com a rocha recebe. A rocha representa Jesus Cristo. Deus ali estava dizendo, aos obedientes eu tenho algo novo, preso à rocha, vinculado a Jesus Cristo de Nazaré, que homem nenhum conseguiu ainda experimentar. Eu o sustentaria com trigo mais fino, eu escolheria os seus manjares, mas escute, tem uma palavra de Deus que é revelada através daqueles que andam presos a Jesus. Tem algo tão profundo que só come, só toma da rocha quem anda com Jesus. E Deus está dizendo para nós, tem segredos que serão manifestados na tua vida à medida que você também comer do mel que escorre da rocha. À medida que você conseguir, querido, comer do mel que escorre da rocha. O que significa isso, querido? A palavra que Deus entregará à sua vida e à minha vida através de Jesus Cristo de Nazaré. Uma vitória que o mundo não entenderá. Uma mudança radical de vida que o mundo não entende, porque sangue não perdoa pecado. Sangue não perdoa pecado. E como pode então sangue vertido de um morto perdoar pecado? Cutuca esse irmão que está ao seu lado, diga para ele, isso é mel que escorre da rocha. Como é que pode comer pão na Santa Ceia e dizer que é corpo de Cristo? É pão, eu como pão, a minha boca sente gosto de pão. Diga para esse irmão que está ao seu lado, é mel que escorre da rocha. Como é que pode dizer que se eu fizer oração em nome de Jesus Cristo, o Pai ouvirá? Como pode dizer que em nome de